Agora, já estou avisando a vocês, né, que a gente está iniciando a gravação. Essa gravação, eu vou começar com o slide da aula passada, tá? Na gravação da aula passada, eu olhei assim, falei, gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Mas estava gravando, estava sem calculadora. Se vocês assistirem a apresentação passada, deixa eu pegar aqui, com 2 slides, né? Eu passei esses exemplos de DMV e DMN para calcular coeficiente de homogeneidade. E o valor aqui estava 15 de coeficiente de homogeneidade. Na hora que eu dei aula, eu falei, não, gente, não é possível que 202 dividido por 103 vai dar 15, né? Mas é o número de uma outra conta que eu copiei a caixinha e colei, tá? Então, estava errado aqui, tá, meninos e meninas? Só para a gente já passar a régua desses equívocos. Porque igual o Eduardo, que já foi meu aluno, eu sempre falo que o professor não erra, o professor se equivoca, né, Eduardo? A gente fala que foi um teste. Ela foi um teste para ver se os alunos estavam prestando atenção, aquela mesma conversa de sempre. Agora sim, deixa eu compartilhar o slide da aula de hoje. Pessoal, tá aparecendo para vocês? Pode dar um feedback aí no chat, se tá tudo certo, se tá tudo ok. Pessoal, esse material já está disponível para vocês lá na plataforma. Vocês preferem que eu continue deixando os slides assim, com umas linhas do lado para vocês poderem anotar? Vocês preferem slides inteiros? Como vocês preferem esse material? Pode ser desse jeito, do jeito que tá? E eu já vou justificar aqui para vocês o porquê que eu deixo esses slides só no domingo, véspera da aula. Porque, gente, eu não resisto e fico mexendo, sabe? Então, por mais que eu já tenha tenha material pronto das aulas da aviação que eu dou, das aulas que eu dava de mecanização agrícola, não adianta, eu sempre mexo. Então, eu vou continuar deixando daquela forma, tá? Para vocês. Infelizmente, não consigo deixar antes, porque, olha, até tem uma diferencinha, eu vou até alterar depois, e depois que o Carlos deixou na plataforma para mim, eu já adicionei mais alguns slides. Então eu não resisto, minha gente, eu sou dessas, tá? Já estamos na nossa aula 2. Então a gente está aqui ainda no antes da aplicação, no conhecimento teórico. Então é a nossa penúltima aula do conhecimento teórico. Então vamos lá. Bom, vamos começar com pulverizadores e eu vou falar uma coisa para vocês. Que tema mais abrangente, como é complicado tentar deixar em uma hora todo esse material, né? Tanto que eu vou até justificar algumas coisas aqui para vocês. Olha, então seguindo o nosso cronograma, né? A gente falou sobre teoria da gota na aula passada. Nessa aula a gente está falando sobre pulverizadores, aqui eu tinha colocado dia 28, mas domingo é dia 25, né, gente? E na próxima aula a gente vai falar sobre pontas de pulverização. Então, eu vou já deixar bem claro para vocês qual vai ser o tema da nossa aula de hoje, porque realmente é um tema muito extenso, tá? Pessoal, pulverizadores, o que eu vou fazer na aula de hoje para vocês? A gente vai fazer um nivelamento. Eu vou apresentar os pulverizadores para vocês. Então, muitos eu sei que já conhecem, outros ainda não conhecem. Então, a gente vai fazer esse nivelamento, tá? Vou deixar aqui para vocês o seguinte. Drone e aeronave já está nos bônus de vocês. Vocês vão ter uma aula bônus exclusiva de drone e uma aula bônus exclusiva de aeronaves. Então, eu não vou abordar essas duas formas de aplicação na aula de hoje, tá bom? Porque vocês vão ter um material separado específico disso aí. Porque senão, assim, não teria condições nenhuma de abordar tudo isso numa única aula. Então, tudo certo? Vocês entenderam? Então, lá no formulário do curso de vocês, tem o bônus de drone, que a gente vai gravar essa semana, vai tentar gravar, depende da agenda do Everton. De aeronaves vai ser o pessoal da Mosma também, que vai gravar junto comigo. Então, esses dois aqui, eu não vou abordar hoje para não ficar sobrecarregado, para não ficar tema sobreposto, tá? Então, como que a gente trabalha na aplicação? A aplicação terrestre, talvez o Diego conheça esse rapaz aqui, é o Márcio Zacaron. Pulverizador estacionário e semi-estacionário. Pulverizador tratorizado, montado, mas também tem de arrasto.
automotriz ou autopropelido, eu sou mais habituada em falar autopropelido, né? Pulverização aérea por drones ou por aviação. Então vamos começar do menor para o maior. Então hoje a gente vai falar sobre as principais diferenças entre eles, mas vocês vão ver que o sistema ele se repete, tá? Então algumas peças, algumas coisas se repetem. Começando no costal, quando eu fazia o doutorado, o meu orientador de doutorado, o professor Valber, ele sempre me pedia para dar esse curso de costal, né, de como fazer a aplicação do costal para o pessoal que trabalhava com aplicação. Por quê? Porque quando você trabalha montando parcelas experimentais, você tem que ter uma constância na vazão, uma constância no volume aplicado, uma constância na velocidade. Para quê? Para que todas as parcelas recebam a mesma quantidade de diferentes fungicidas, de diferentes inseticidas. Então, a pessoa que vai fazer a aplicação do costal tem que saber como aplicar, tem que saber como fazer, né? E tem até uma questão que eu costumo falar, para vocês que não me conhecem pessoalmente, acho que todo mundo já sabe que eu sou baixinha e magricela, né? Tenho 1,5 m e 54 quilos, consegui engordar 4 quilos. Mas eu sempre tinha alguém para fazer a aplicação do costal para mim. Eu nunca coloquei um costal, não vou mentir para vocês, nunca coloquei um costal para fazer a aplicação. E aí teve um dia que meu marido, eu estava elaborando o curso que meu orientador pediu para ministrar só de costal, e eu falei para os meninos que eles teriam que andar uma determinada distância e cronometrar para determinada velocidade. É uma das formas que eu vou ensinar para vocês hoje. E aí meu marido falou assim para mim, que é agrônomo também, né? Falou assim, Jaqueline, bem se vê que você nunca colocou um costal, né? Porque as pessoas têm que fazer esse caminhamento com o costal, porque o peso do costal vai influenciar no deslocamento dela. Uma coisa é eu andar sem nenhum peso, sem nenhuma sobrecarga. Outra coisa é eu andar com um costal de 20 quilos ou andar com um cilindro de CO2 e uma garrafa de 2 litros. Então a pessoa tem que fazer esse caminhamento já com o equipamento, né? Então essa foi uma gafe minha, porque realmente, assim, eu era inexperiente, né? A gente quer fazer as coisas tudo muito rápido e com a idade a gente percebe que as coisas não são sempre assim. Mas a gente então vai começar do menor, que é o costal, e a grande questão, né? Quando utilizar qualquer um desses, pessoal, eu não vou ser repetitiva, costal, estacionário, semi-estacionário, barra montado, barra de arrasto, automotriz, turbo atomizador, quando usar? A resposta tá aí, depende, tá? Eu esqueci de falar uma coisa no início. A gente vai continuar com aquele mesmo esquema de responder as perguntas no final por conta da gravação, tá? Pessoal, então depende do quê? Depende do meu intuito, depende do meu objetivo. Se eu vou fazer um experimento, né, que eu preciso daqueles 3 pilares da estatística, que é casualização, repetição e controle local, eu tenho que fazer parcelas menores, eu tenho uma área pequena para pulverizar, é lógico que eu não vou pegar um pulverizador autopropelido. Então eu preciso de um pulverizador com uma barra menor, que eu tenho um melhor controle local. Então o costal para isso é interessante. Então cada um desses pulverizadores, cada um desses sistemas vai ter a sua utilização. Então o depende, que eu sempre falo para os meus alunos, pode utilizar o depende sim, mas você tem que responder depende do quê, né? Então depende do objetivo. No caso do costal, a gente utiliza muito para áreas pequenas, para áreas de teste, para áreas experimentais, catação, aplicação localizada. Essa imagem aqui, isso aqui é do Jairo fazendo aplicação nos meus trabalhos, mas eu não sei se é o Jairo mesmo. Mas esse aqui eu peguei essa imagem na internet e a gente vai ter uma aula só sobre isso quando for falar de cauda, mas já vou adiantar para vocês. Olha que interessante, gente. Sempre que trabalha com uma formulação ou com pulverizador costal, tem que se usar o avental aqui nas costas, tá? E amarrado de frente. Então, mesmo que a gente vai ter uma aula exclusiva disso, eu já estou chamando a atenção porque é algo bem interessante, bem importante também. Então, nessa aula a gente vai falar sobre o que é uma veste T2, o que é uma veste C3. E no costal a gente tem que chamar a atenção do EPI, porque é a forma de pulverizar, uma das formas de pulverizar que o aplicador está mais em contato com a cauda. Então tem que usar todo esse equipamento e a gente vai ter uma aula só sobre isso quando for falar de cauda. Bom, aqui tem um livreto, já está no QR Code aqui, tem na plataforma de vocês também esse material em PDF,
e tem um livreto que fala sobre a aplicação, tá? Então aqui o EPI com o avental virado para trás, que eu sempre bato na tecla, e a gente vai conhecer alguns equipamentos. Costal, gente, tem costal. A última vez que eu fui ver um costal, tem costal que tem contador de passos, tem costal que já calcula a velocidade, tem o costal de pressão constante. Então, assim, tem um costal que tem, costal entre aspas, né? Que você tem um suporte, parece uma carriolinha. Então, assim, tem vários equipamentos que você calibra da mesma forma, tá? Então, aqui a gente tem a base dele, então aqui tem o tanque, né? Ou reservatório. Então, quando a gente for falar estacionário, barra montada, automotriz, a gente sempre fala no meio acadêmico reservatório, né? Reservatório e tanque são sinônimos. As alças, então, as alças é onde vai fixar nas costas ou, enfim, uma forma da pessoa utilizar de uma forma prática. Em cima, onde a gente coloca a cauda, tem a tampa, tem uma peneira, então aqui tem a válvula de acionamento, se não for de pressão constante, né? Se for de pressão constante, tem um manômetro, tem um cilindro de CO2. Tem a ponta de pulverização, o bico, então nesse caso aqui é de um bico só, mas a gente tem pulverizador, por exemplo, postal, que tem barra de 4 pontas de pulverização, como aqueles que a gente utiliza e muito na universidade, né? Então, basicamente, é esse equipamento. Qual que é a classificação dele, né? Ele pode ser classificado quanto ao apoio, uma cinta ou duas cintas, né? Ele pode ser mais ergonômico, ele pode ter mais o desenho das costas, né? Quanto à capacidade, pode ser maior ou menor capacidade, maior tanque, menor tanque, obviamente, né? Se você tem uma maior capacidade, vai ter um peso muito maior para você carregar, então tem essa questão do pulverizador costal também. Quanto à forma anatômica que eu falei para vocês, esse aqui é mais curvadinho, né? Posição da alavanca, eu sou canhoto, eu sou destro, então tem a posição da alavanca do lado direito e do lado esquerdo. E, pessoal, vou abrir aqui um parênteses pelo seguinte, a gente vai ter aula lá pra frente de regulagem, tá? Só que na nossa aula de regulagem, a gente vai falar principalmente de regulagem de pulverizador tratorizado, né? E de pulverizador autopropelido. Então, como nossa conversa de vazão lá na frente, volume de aplicação, na aula de calibração vai ser uma aula muito extensa, pulverizador costal, que é algo mais simples, eu já vou passar na aula de hoje para você, para a gente matar isso aí, tá? Então, como que a gente pode fazer a regulagem do pulverizador costal? Então, o primeiro passo, a gente colocar um volume conhecido, né? Aqui no nosso reservatório, um exemplo, eu coloquei 10 litros, tá? Não preciso colocar os 20 litros, coloco 10 litros, que é um volume conhecido. Uma das formas é por área. Na prática, eu não faço muito dessa forma, não. Eu faço da outra forma que eu vou explicar para vocês. Mas nos livros, eles ensinam também dessa forma. Então, eu tenho uma área, 10 metros por 10 metros, uma área de 100 metros quadrados. E aí, eu vou ter o seguinte, gente. Eu vou aplicar nessa área inteira. Vou colocar o Diego para aplicar nessa área inteira. 10 por 10. E vamos supor que eu meço depois e desses 10 litros que eu coloquei aqui, eu gastei 1,5 litros. Aquela boa e velha regra de 3 que a gente tem, né? 100 metros quadrados, eu gastei 1,5 litros. Em 10 mil metros quadrados, que é o hectare, quanto? Então, nesse caso, a gente tem 150 litros por hectare de aplicação. Tá caindo muito, tem que ser 100 litros por hectare. O que eu posso fazer, né? Tem que ver a questão da velocidade, se a pessoa está andando muito devagar, de repente andar um pouquinho mais rápido. De repente, trocar a ponta de pulverização, que vai ser o tema exclusivo da nossa aula de semana que vem. Nossa aula de semana que vem vai ser exclusiva sobre filtros e pontas de pulverização. Então, não vou me aprofundar muito nisso, mas a gente pode também fazer a troca da ponta. Ou, né? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu passei rápido demais. Bom, pela fórmula, né, tem o volume por hectare, é o volume gasto, que é 1,5 litros, 10 mil, que é 1 hectare, dividido por 100. Pela fórmula da mesmo valor da regra de 3. Na verdade, essa fórmula, ela veio daquela regra de 3, né? Então,
Eu prefiro não usar fórmulas, né? Eu não sou muito de decorar. O que eu fazia também era por distância. O que a gente tem? Uma largura de aplicação, digamos assim, que essa barra vai aplicar, e anda 10 metros, ou anda 15 metros. Então, a gente tem uma área aplicada também nesse sentido, uma área aplicada em linha reta. Porque, geralmente, experimento a gente anda em linha reta para fazer as aplicações. Da mesma forma, a gente coloca no costal um valor conhecido, né? 10 litros. Ou se for naquela expressão constante, coloca 2 litros lá na garrafa, mede na proveta e coloca. E vê o quanto foi consumido, né? Nesse caso também, a gente pode cronometrar. Ah, professora, eu gosto de usar fórmula, né? Então, vamos fazer pela fórmula da velocidade. Nesses 10 metros, o meu colega percorreu em 20 segundos. O que a gente faz, então? A gente calcula a velocidade. 10 metros em 20 segundos, 0,5 metros por segundo. Para eu jogar a fórmula, tem que estar em quilômetros por hora, então aqui está o fator que transforma. Ou seja, meu colega está andando a 1,8 km por hora. Tá? Então, primeiro passo, quero usar outra fórmula, quero usar a fórmula realmente dos 600. A gente tem essa situação aqui. E, gente, essa fórmula é exatamente a mesma que a gente usa para o pulverizador tratorizado, para o que quer que seja. E aí a gente faz o seguinte, vai ter que calcular a vazão, né? Em 20 segundos, que foi o tempo que ele percorreu aqui, você vai coletar o quanto que caiu nesse mesmo tempo, tá? Pode ser parado, a pessoa está parada por 20 segundos, mas está coletando. Coletou 150 ml em 20 segundos. A vazão, ela é calculada, né? Sistema Internacional litros por minuto ou galões. A gente vai falar disso na aula da semana que vem. Vamos trabalhar com litros por minuto. 1 minuto são 60 segundos. E 60 segundos, X, né? Então, nesse caso, a gente tem 0,45 litros por minuto ou 450 ml por minuto. E essa fórmula